A ideia é que, ao abrir o baú, você possa se deparar com você mesmo, com a tua realidade, com os teus sonhos, com teus anseios, teus desejos, tuas perspectivas de mudança do ponto de vista individual, e como se trata de movimentos sociais, de grupos e de pessoas envolvidas num sonho maior, que é um sonho de um Brasil para todos, um Brasil igual, um Brasil... Reconhecimento, solidariedade, luz, união, respeito, fé, verdade, troca, construção, atitude, amor. O programa Casa Cidades é espetacular nesse momento do planeta, onde a grande concentração de pessoas está dentro das áreas metropolitanas. No mundo, no Brasil, quase 80% da população. Esse programa visa exatamente concentrar em grande quantidade o foco dentro das cidades. O que é sustentabilidade urbana? O que as pessoas que vivem nesses lugares já estão propondo, como elas estão se organizando, o que elas querem para os lugares onde elas moram. Tem tanto problema na cidade, tem tanta gente morando na cidade e ao mesmo tempo que tem tanta solução que está vindo da sociedade civil, que a gente resolveu contemplar essas iniciativas com um programa específico. Que é selecionar um grupo de 150 projetos ao mesmo tempo em 10 áreas metropolitanas, com o desenho que foi criado, com os articuladores regionais e com o Observatório Nacional, vai fazer com que esse programa tenha a capacidade de entender numa profundidade que eu acho que ainda não existe, o que realmente a população desses grandes centros quer para elas. Que são iniciativas que fazem e que farão a diferença no nosso Brasil quanto perspectiva de dignidade, de direitos, de segurança alimentar, de agroecologia, das pautas dos pretos, das pretas, dos indígenas, das mulheres. E os grupos urbanos praticamente se autossustentam. Não existia, não encontramos financiadores que estivessem apoiando os grupos para desenvolver a sua agenda nos territórios. E quais são essas agendas? São agendas extremamente importantes que mostram que é possível construir uma cidade a partir da base nos diversos temas. Então, mobilidade, agricultura urbana, participação em políticas públicas, requalificação dos espaços públicos. O Fundo Casa, ele também tem uma característica de trabalhar em rede, de atuar em redes e de fazer parcerias. Nós começamos uma troca de experiências com o Fundo Socioambiental da Caixa e a partir dessa troca de experiência, então, nós iniciamos um acordo de cooperação financeira e que funcionou durante 2014, 2015 e 2016. Que essa é a primeira vez que o Fundo Casa tem um outro fundo que está proporcionando o recurso para que nós administremos, mas é a primeira vez que é uma parceria real, é um contrato de parceria. E nesse processo, a Fundação Oak também nos procurou, porque estavam fazendo um trabalho em Recife com grupos urbanos, e a partir daí nasceu então o programa Casa Cidades, de uma parceria inovadora entre o Fundo Casa, o Fundo Socioambiental da Caixa e uma fundação europeia, que é a Fundação Oak. Mas eu acho que mostrar um resultado assim, com esse nível de parceria, talvez também ajude outras fontes, outros parceiros, outros possíveis parceiros a entender essas relações e, quem sabe, apostem nesse mesmo caminho. Para nós, essa parceria com o Fundo Casa, oportuniza a gente ampliar a nossa atuação e proporciona que o recurso ele chegue nas comunidades que estão buscando alternativas, de se desenvolverem e atuando no desenvolvimento
social, econômico e ambiental dessas comunidades. Apesar de existir a Caixa, está em todo o Brasil, a gente precisa de braço para poder atingir também algumas comunidades que não conseguem chegar também. Então isso foi muito bom para a gente, o caso, para essa parceria com o Fundo Casa. Essa parceria da Caixa com o Fundo Casa foi assim, um achado, né? Porque assim, a Caixa ela não tem muito braço para chegar nas comunidades de base. E já o Fundo Casa tem muita experiência nessa área. Para a gente foi super importante, porque uma coisa que, uma frase que eu gosto muito de falar é que não importa o dinheiro que vai, mas sim a transformação que fica na comunidade. Né? Primeira vez que a gente participa dessa dinâmica, da forma que foi trabalhada dessa vez no edital. E para a gente foi um aprendizado imenso, porque nós temos outros projetos, né, outras parcerias além do Fundo Casa, e a gente vai levar isso aqui para os outros projetos, porque a gente vê a importância que é criar esse vínculo entre vocês. E o Fundo Casa, como parceiro da Caixa, ele tem sido maravilhoso, a gente preza muito por essa parceria, porque eles fazem um trabalho que lá a gente não tem como fazer. Hoje em dia é muito difícil você ter ONG e você procurar apoio para você ter seu trabalho, né? E o que eu estou falando isso porque o que eu senti aqui, não só na construção do projeto, mas na relação que está se tendo aqui, é que é uma outra forma de tentar dialogar essa relação de quem está fazendo trabalho na comunidade e de que tem acesso a fundo, a recursos para fortalecer esse tipo de trabalho. Toda essa proposta que é uma coisa humana, eu acho que vale muito a pena a gente trazer como experiência para os nossos trabalhos de comunidade, porque a gente sabe que papel e número a gente resolve. Humanidade, a gente está aprendendo a reconstruir ela, porque é difícil essas relações financeiras quando a gente está falando de humanidade. Porque o cara ele quer nota fiscal. Você está falando, porra bicho, mas com esse dinheiro eu fiz muito mais do que estava previsto lá. Até se provar para o cara que você fez muito mais que aquilo, o cara está exigindo que você comprove o que você fez até o que você não fez. Então essa iniciativa é uma iniciativa que realmente merece ser mapeada e incentivada para outros tipos de fundos e propostas que têm essa pegada, porque quem sabe isso vire realmente uma prática. Porque não acontece isso na prática não. Quando tem um fundo que fortalece um processo que não é isolado, né? Porque você fala sobre meio ambiente atualmente e você está falando sobre mulheres, está falando sobre gente preta, está falando sobre LGBT, está falando sobre resistência, está falando sobre povos originários, está falando sobre um monte de coisa e grande parte dos projetos que estão aqui, tipo, eles intercalam e intercruzam todos esses temas, assim. Então tem sido um momento ótimo de articulação com os outros grupos também dos outros territórios, né? Então a gente tem bebido aí muito das metodologias, trocado muitas formas, outras formas de fazer. Eu acho que vai ser massa assim, esse processo. Já estamos esperando o próximo encontro aí dos articuladores, né, dos grupos, para a gente contar um pouco essa história. Tem uma sinergia muito legal entre eles, assim, tem assuntos bem comuns, a gente já conseguiu fazer até algumas pontes, conversar em conjunto e tá sendo muito bom assim, a troca de experiência entre eles, o bate-papo. Eu quero falar de mobilidade de bike, né? Mas eu vou já chegar no lugar e falando, porque a bike... Não, vamos chegar lá e primeiro perguntar para as pessoas assim, o que você tem de mobilidade? Ou o que você entende? O que você acha que é energia solar? E isso, às vezes até dá certo, mas aí não tem aquela coisa do sentimento de pertencimento e aí não tem continuidade, sabe? Aí a quebrada, sabe? A comunidade, o pessoal que está lá não se sente pertencente. Particularmente eu vejo o Casa muito como isso, né? Como um grande guarda-chuva que está ali protegendo e agregando, porém, não naquela perspectiva, tu vai morar aqui no meu guarda-chuva. Quando passar a chuva, vou fechar o guarda-chuva e tu segue tua caminhada. Porque a ideia não é, digamos, dar apenas conteúdo, mas poder provocar discussões, poder provocar análises, para que eles possam efetivamente dinamizar redes nos seus territórios, no programa Casa Cidades e justamente trazer elementos de análise. E o que tem de inovador no programa é, para começar, você construir uma plataforma específica para um programa, né? Que ela vai compilar todas as informações que vão ser importantes para a gente fazer o monitoramento e dar publicidade a esses projetos, que são projetos pequenos, mas que geram grandes transformações. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, muito legal para os projetos, é eles poderem se enxergar num local que vai ter grande visibilidade. Com os articuladores regionais e com o Observatório Nacional, vai fazer com que esse programa tenha a capacidade de entender numa profundidade que eu acho que ainda não existe
o que realmente a população desses grandes centros quer para elas. O objetivo é que a gente consiga observar muito bem essa evolução através do tempo e chegar a boas conclusões sobre o impacto desses projetos nas comunidades em que eles atuam. E melhor ainda, como são projetos que estão dedicados a regiões metropolitanas, a gente espera que, através da formação das redes, a gente consiga avaliar o impacto que aquilo está fazendo na região metropolitana e não exclusivamente nas comunidades onde os projetos foram selecionados e estão sendo executados. E outro ponto muito importante para a gente foi a participação das mulheres. Hoje as mulheres elas são totalmente protagonistas nas suas lutas e aqui nós pudemos ver mulheres que estão atuando na mobilidade urbana, que estão trabalhando na agricultura, que estão trabalhando em temáticas de políticas públicas, nos movimentos de moradia. Uma mulher negra foi muito presente aqui, trazendo a sua luta, a sua afirmação. Então reunimos mulheres líderes que realmente estão fazendo a diferença nos seus territórios. Distinta pela cor, igualada pelo amor, o amor da luta, o amor da causa, o amor e a dor. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta às vezes dói. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta constrói. Sim, esse resultado de vocês, e não é um resultado individual, por que a gente apoia muitos projetos com pouco recurso, com recursos pequenos para começar? É porque a gente acredita que as soluções estão dentro dessas comunidades, elas só precisam de um incentivo, elas precisam ser vistas. Mas quanto mais tem resultado aqui e a gente consegue contar essa história dessa forma sistêmica e coordenada, por isso que esse projeto agora, esse programa inteiro é tão importante para a gente. Porque ele está desenhado de um jeito que vai poder contar a história sólida. Olha isso vai dar um impacto tão grande que fica impossível de não ver. O programa Casa Cidades, ele é um sonho realizado. Porque há 2 anos a gente planejou, a gente construiu junto com a equipe, a gente construiu junto com os grupos. Então poder ver os 150 projetos selecionados e agora poder estar trazendo todos esses projetos que a gente só conhecia no papel, mas trazer para Brasília, para todo mundo se conhecer, olhar nos olhos, foi um momento assim, para mim pessoalmente foi maravilhoso, mas para o Casa foi maravilhoso, para os grupos foi maravilhoso. Eu estou simplesmente apaixonada por todos os projetos, por todas as pessoas que eu conheci. Vai ser um grande aprendizado de vida para mim. Eu, pelo menos, saio 100% mais confiante de saber que todo mundo está aqui, né? Está com esse processo encantador de tanta energia de base. Porque eu cheguei aqui, uma pessoa e está saindo outra, apesar que o coração está doendo. A gente pôde, além de conhecer os grupos, a gente pôde colocar as pessoas em contato um com o outro. Então isso tem um valor humano, é fenomenal. E a gente volta para casa, assim, totalmente com o coração cheio de amor. Foi isso que o meu sentimento é esse. É uma amplitude de percepção do mundo. Quando essas pessoas se encontram, elas se entendem, elas veem o que elas estão fazendo, que elas não estão sozinhas remando contra a corrente, como a gente sempre sente quando está tentando fazer alguma coisa, né, no âmbito de melhoria da sociedade. E elas vão se encontrando e vão se conhecendo, daí viram um mundo à parte. Daí para frente existe uma nova sociedade. Então cada encontro desse não tem preço, porque o resultado dele é uma nova sociedade, é isso que está acontecendo aqui. Há pessoas que são mais sonhadoras, tem pessoas com perfil mais realizador, tem as pessoas materializadoras e tem os celebradores, que isso também é algo que a gente compartilhou, que falta muitas vezes essa energia da celebração.